Capítulo 13. Um estilo de vida. A cruz vai moldar em você um estilo de vida, o de Cristo. Comportamentos, prioridades, valores e preferências. Se queremos uma igreja de vencedores, se queremos edificar uma igreja que entra no estilo de vida da cruz de Cristo, precisamos aplicar a cruz em nossas vidas. Você tem o estilo de vida de Cristo? Sua igreja, seus discípulos, sua família, seus filhos têm o estilo de vida da cruz? Não é uma questão de falar, não é uma doutrina óbvia, é algo espiritual, interior, subjetivo, mas que se manifesta e pode ser observado exteriormente. É o Espírito Santo quem deve trazer a revelação da cruz, senão essa mensagem facilmente se torna legalismo. Por exemplo, no passado, os pentecostais que foram pioneiros eram gente extremamente simples no sentido mais belo da palavra. Eu compreendo a motivação pentecostal dos pais do movimento. Eram missionários cheios do Espírito Santo, muito simples, que decidiram por uma vida simples, pura e santa. Gente que veio da Europa, dos Estados Unidos, que viviam lá uma vida confortável, mas entregaram tudo pelo Senhor e vieram para o Brasil, um lugar muito quente e tropical, para viver uma vida simples, sem vaidade no vestir, sem sofisticação e sem glamour. Aquilo era renúncia, era cruz, era algo voluntário e bonito. Mas o problema é que outras gerações sem a cruz fizeram daquilo algo cruel e legalista, induzindo muitos a uma vida hipócrita. Transformaram aquela simplicidade num uniforme a ser vestido na marra pelos membros das igrejas. Passaram a ditar como tratar os cabelos, publicaram listas de vaidades que deveriam ser evitadas e principalmente as mulheres, logo elas foram obrigadas a se travestir no mau gosto. Cabelos maltratados, pelos nas pernas, tranças nas axilas e o absurdo de se proibir em algumas denominações até o uso de desodorante. Cruz sem revelação é legalismo patético e ridículo. Eu me converti numa igreja pentecostal maravilhosa e cheia de vida, mas que depois adotou essa bobagem legalista e tola. Acabaram com a igreja. Dali a pouco criaram tantas regrinhas que fomos enquadrados todos como escravos do legalismo. Nós, os rapazes, não podíamos jogar bola para não mostrar as pernas, ir à praia ou ao cinema eram pecados graves. Para as irmãs, o batom, o esmalte nas unhas e o uso de joias e adereços, um sinal claro de vaidade mundana. Fabricaram uma santidade sem cruz e sem o Espírito Santo e fomos transformados num povo feio, esquisito e triste. Mataram o avivamento que experimentávamos com o golpe da lei forçada goela abaixo sobre ovelhas sinceras que nunca foram ensinadas acerca da cruz de Cristo. A característica mais fundamental da cruz, portanto, é que esta é voluntária. Assim, sem revelação, não haverá renúncia também voluntária. Ao contrário, a vida cristã será transformada em regras sem fim. Normas, leis e costumes. Muito do catolicismo hoje é apenas rito sem sentido. No Islã fundamentalista mais extremo, degolam em nome do seu Deus, Alá, até muçulmanos mais liberais. No judaísmo de hoje, os mais ortodoxos e radicais nem colocam leite junto com carne numa mesma prateleira da geladeira, pois Deus odeia a mistura do leite com a carne. Que pena, um bife à parmegiana é maravilhoso. Cruz não se ensina, se demonstra. Se você vive uma vida de amor para seus filhos, cheia de renúncia, um estilo de vida simples, se você é generoso, eles vão vendo isso em sua vida. Meu pai é um homem crucificado, humilde, que serve ao Senhor, homem de Deus que escolheu a simplicidade das coisas. Cruz é algo que se demonstra, não é algo que se ensina por preceito, por regras e por lei. Assim, o primeiro aspecto do estilo de vida de cruz é sofrer o dano. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6:7. Paulo está ensinando aqui o princípio da cruz para os coríntios. Ali, sem a revelação da cruz, havia brigas e problemas sem fim. Nos conflitos entre irmãos, eles levavam os casos para um juiz iníquo julgar entre eles, envergonhando o testemunho da igreja e o nome de Cristo. Portanto, o estilo de vida da cruz implica numa disposição para sofrer o dano.
Você tem disposição para isso quando há alguma disputa? Se queremos ter razão, já descemos da cruz. Se tomamos a cruz, já não importa quem tem razão. Quando tomamos a cruz, o diabo é derrotado automaticamente, a harmonia é mantida, a paz restaurada e a vontade de Deus se cumpre no meio do seu povo. Não agradando a nós mesmos. Outro aspecto do estilo de vida crucificado é não agradar a si mesmo, o que é uma decisão. Jesus não foi para a cruz para agradar a si mesmo, mas para agradar ao Pai. É algo que deve ser feito espontaneamente em função de outro. Talvez você diga: ah, mas isso é hipocrisia, agradar o outro mesmo me contrariando? Sim, e isso não é hipocrisia, é decisão de sujeitar sua vontade em função da vontade de Deus. Talvez o seu desejo em alguns momentos é pegar na goela do outro e socar o seu rosto. Nesse momento de conflito, o que vou fazer? Eu irei me submeter a Deus, vou dar uma resposta branda, responder em amor e no domínio próprio, indo para a cruz. Posso ir arrastando a perna, sangrando e chorando, mas irei morrer para mim mesmo naquela cruz. Isso é vitória. Isso é fruto do Espírito Santo. Alguns acreditam que ir para a cruz é nunca ter raiva, impulsos, frustração, inveja, medo, insegurança e ciúmes. Me desculpa dizer-lhe isso, mas isso só pode acontecer se você perdeu sua humanidade, tornando-se uma barata. Portanto, leve seus sentimentos e conflitos todos para a cruz, e se tiver que explodir, exploda lá, em meio às suas muitas lágrimas diante do Salvador. Entregue, perdoe, renuncie, aceite, ame, desista, renda-se, mas faça o que deve ser feito no seu próprio Getsêmani. Ao se levantar dali, entretanto, levante-se em vitória completa. A questão não é se algo é certo ou errado, se é obrigado ou não, mas se é a vontade de Deus. A cruz é mesmo contraditória às vezes. Talvez para um que tem um temperamento intempestivo, a cruz é se restringir, é dizer sim, quando ele só vive dizendo não. Mas para o outro que é mole e é covarde, que foge das situações, a cruz é enfrentar, é dizer não, mesmo correndo o risco de desagradar a certas pessoas que acostumaram a manipulá-lo. Percebe a diferença? Em um caso, Deus está querendo restringir, levando-o a vencer, não entrando em conflitos, não falando, não agindo na carne de modo explosivo e bruto. Para o outro, entretanto, Deus deseja ativar uma vontade passiva e despersonalizada sem posicionamento. Às vezes, em certas circunstâncias, a cruz é se impor. Para o bem de uma situação, às vezes é preciso ser firme e falar grosso. Talvez, num primeiro momento, ninguém vai entendê-lo e você corre o risco de ser mal interpretado. Alguns podem, inclusive, acusá-lo de ser duro, inflexível e sem amor. Para você, naquela circunstância, fazendo a vontade de Deus, isso será a cruz. Diante da situação, você ora e Deus diz: é isso mesmo que devo fazer. É como Jesus purificando o templo. Assim, sinceramente, não se parece com o Jesus do tipo sou manso e humilde e achareis descanso na alma. Assim, cruz não é só andar com aquela cara de piedade e de bondade abobalhada. Mansidão, segundo o Espírito, em nada se parece com permissividade, fraqueza e covardia, ou aquela cara de lesma com olhos caídos. Jesus andava na cruz, fazia completamente a vontade de Deus. Em quais situações ele foi amoroso, quebrantado e doce? Em muitas. Mas houve circunstâncias várias em que, sendo zeloso, ele confronta, diz o que deve ser dito e tem a capacidade de ficar indignado. Às vezes, a unção vai produzir indignação. Vemos isso na vida de Sansão, Eliseu, Samuel, Davi e muitos outros homens de Deus. A unção, às vezes, vai produzir um ímpeto de fúria. Em alguns momentos, isso é a vontade de Deus. Não é tolerar, ser paciente, dar mais tempo. A cruz é, pois, contraditória. Às vezes, não é o que aparenta ser bom e certo, mas o contraditório é que será a vontade perfeita de Deus. Jesus fica indignado com a situação decadente da casa de Deus, que se transformara em um lugar de esquemas, de política, onde sacerdotes eram indicados pelos reis por conveniência e apoio de famílias influentes. Ele claramente confronta todo aquele sistema. Ao ler a história de Herodes e dos outros reis de Israel, você verá que o sumo sacerdote era uma figura chave e política.
Jesus chegou ao templo e teve nojo daquilo. Cambistas vendendo e auferindo lucro pessoal era o menor dos pecados. Ele então faz uma chibata com cordas e sai derrubando mesas, batendo nos cambistas e expulsando todos dali. Imagine a cena. Você quer esse Jesus? Como você acha que ele derrubou aquelas mesas? Venha cá, por favor, vamos tirar essas mesas daqui, pegue de lá que eu pego de cá. Foi assim? Não, ele chegou e disse: tire esse negócio daqui, isso está contaminando a casa de Deus. O que vocês estão fazendo com isso? A minha casa será chamada de casa de oração. Esse Jesus você não quer, e isso foi a cruz na vida dele. Por que foi a cruz? Depois disso, quiseram matá-lo, começaram a persegui-lo, ele arrumou um bocado de inimigos. Mas eu pergunto, era a vontade de Deus purificar o templo? Nós achamos que a cruz é só dizer sim, é só ser paciente, é só renunciar. Mas uma atitude como essa de Jesus é um tipo de renúncia. Tomar uma posição que ninguém está tomando e que ninguém vai entender. Contudo, antes de tomar uma posição assim, ore 2, 3 ou mais vezes. Converse com sua cobertura espiritual, amadureça a ideia e chegue diante do Senhor. Tenha paz e convicção. Consolidou a ideia? Tem o apoio da sua liderança confirmando aquilo? Então vá adiante, posicione-se, pois às vezes a cruz é mesmo contraditória. A cruz implica em não agradar a nós mesmos. Muitas vezes fazemos determinadas coisas querendo ficar em paz com todo mundo, todos falando bem de nós, todos nos amando, nos aprovando, querendo o nosso bem, dizendo quanto somos humildes. Não agradamos a nós mesmos renunciando à aprovação, ao amor, à compreensão das pessoas. Romanos 15:1 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. A cruz, portanto, não é chegar e dizer: ah, irmão, você é fraco mesmo, já que eu sou muito mais espiritual e forte do que você. Eu vou lhe perdoar, suportar essa sua infantilidade. A cruz nunca despreza, diminui, usurpa ou constrange. A cruz é o amor de Deus manifesto de forma constrangedora e palpável. A cruz é suportar o fraco sem falar nada, ficar feliz e tratá-lo bem e com amor. Para uns será carregá-lo, noutras circunstâncias será dar suporte para que nosso irmão caminhe e permaneça de pé. Em outros momentos é dar um forte empurrão. E finalmente, em poucos casos, é dizer claramente: querido irmão, você precisa de um solavanco para acordar desse sono e dessa letargia. Com amor e em nome de Jesus, eu vou te dar esse cutucão que você está precisando. Levanta, preguiçoso e irresponsável. Você está destruindo a sua vida, não vê? Só tome cuidado para não fazer o que você, na sua indignação da carne, pensa que é a vontade de Deus. Se, portanto, você deve orar para ser paciente, muito mais cuidado deve ter em situações onde você precisa ser drástico. Antes de qualquer atitude, você deveria meditar e orar 7 vezes, para só então tomar qualquer iniciativa. Filipenses 2:3 diz que devemos considerar o outro superior a nós mesmos, dando-lhe a primazia. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Devemos dar a primazia aos outros, ao colega, ao irmão do lado. Sabe o que é dar a primazia? Dar mais honra, cuidar, honrar de todas as maneiras possíveis. Em cada situação diante de nós, haverá sempre 2 caminhos, o largo e o estreito. A cruz é o caminho estreito,